Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Na realidade, nós temos dois conceitos distintos, mas que se assemelham muito à nossa forma de reação, da nossa conduta diante de Deus. Distintos por quê? Porque recebemos conhecimento e ensino, mas a disposição desse conhecimento ou deste ensino, ela tem que ser uma prática constante. Senão, o conhecimento que recebemos, ele nos leva a um outro parecer, um parecer de estagnação. E eu vejo isso muito propício no meio da igreja hoje. Hoje nós temos na igreja pessoas que não falam mal, tão mal assim uns dos outros. Hoje nós temos na igreja pessoas que não se envolvem também em nenhum escândalo. Nós também possuímos na igreja pessoas que se importam umas com as outras, mas não fazem muita coisa além disso. O contexto que nós acabamos de ler, o Senhor, quando chama Abraão, ele traz primeiro para Abraão o mover deste Abraão de decidir. Deus não diz para ele: olha, Abraão, você vai ser uma maravilha, não importa o que você faça. Deus estabelece primeiro o padrão dele. O padrão de Deus é que este homem, Abraão, ele tinha que primeiro abdicar da sua terra. Ele não teria que ter vínculo nenhum com o seu povo. E ele também não poderia levar nenhum vínculo com sua parentela. Ele tinha que escolher. Mas o texto, a tradução, a Revista e Corrigida, traz o finalzinho do versículo 2, diz: e sê tu uma bênção. O termo original, ele está dizendo que caminhe em cima dessa escolha que eu estou dando para você hoje. Você tem que abdicar do teu nome. Você tem que abdicar da tua terra. Você tem que abdicar da tua família. Você tem que abdicar de todo o envolvimento que você tem com esse mundo. Você tem que ir para uma terra que eu vou te mostrar. Mas para onde, Senhor? Não, depois eu vejo. Tu vai para um lugar que eu vou te dizer depois. Agora nós vimos que Abraão então sai da sua terra, da sua parentela. E aí ele começa a caminhar. E ele sai da Mesopotâmia e começa a caminhar em direção a Canaã. A Bíblia diz que ele não sabia para onde ia, mas quando nós estamos tomando uma decisão conforme a ordem de Deus, ainda que Moisés desse a volta na Mesopotâmia, ele tinha que acabar em Canaã. Por quê? Porque a obediência nos leva sempre a estarmos nos caminhos do Senhor. Nunca nós vamos estar fora. Ah, pastor, eu faço isso ou aquilo. Você está em obediência ao Senhor? Faça isso ou aquilo. Você escolhe. Agora, o ser tu uma bênção é uma condição de... Ele tem que caminhar, ele tem que sair da sua terra. Você tem que fazer. E Abraão imediatamente começa a se mover e obedece ao Senhor. Saindo, deixando sua terra, deixando sua parentela, abandonando tudo. Por que Abraão faz e toma essa atitude? Abraão toma uma atitude não apenas como uma ordem divina sobre sua vida, mas porque Abraão viu algo espiritual nessa ordem de Deus. Abraão viu algo sobrenatural, tremendamente direcionado para a sua vida. E Josué realça isso. Abra lá sua Bíblia, Josué capítulo 24.
versículo 14 e 15. Diz assim o texto sagrado: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e minha casa serviremos o Senhor. Ele está dizendo, e está fazendo um tracejar profundo. Ele não está dizendo que Abraão serviu outros deuses ali, escrito Abraão, mas ele diz que os pais, os vossos pais, da além do Eufrates. Quem que veio da além do Eufrates? Nenhum daquele povo que estava escutando Josué falar veio da além do Eufrates. E ele ainda diz os que vieram da além do Eufrates e os que vieram do Egito. Aí sim, é nós aqui, a nossa descendência, a nossa geração, que somos filhos da escravidão do Egito. Agora ele está dizendo nos 2 versículos: vocês querem servir os deuses que nossos pais serviram da além do Eufrates? E você pode até passar que não, mas há uma conjunção no hebraico nesse texto, dizendo que Abraão serviu a deuses estranhos, lá além do Eufrates. Ele estava envolvido com sua família. E aí os pais antigos do povo de Israel, os familiares, a parentela de Abraão, então levavam sua adoração e ele ia junto. Mas no meio daqueles deuses, Abraão escuta o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro fala para ele apenas uma coisa: Abraão, não dá para mim ser Deus junto com essa confusão de deuses que tem aí da além do Eufrates. Não dá para eu manifestar Deus sobre alguém ou uma pessoa junto com essa bagunça que está aí. Abraão estava numa terra de que forma? Parado. Estava parado. A obediência não manifesta em nós de forma alguma atitude que nos deixa parado. Essa não é uma obediência. E esse é o grande problema da igreja hoje. A igreja passou a ser uma igreja que não cheira e nem fede. É uma igreja parada, estática, mórbida, morna. Não uma igreja que obedece, porque uma igreja que obedece é uma igreja que sai, anda, faz. Essa é a realidade do que nós estamos vendo. É isso que o contexto está dizendo para nós. Sê tu uma bênção, mas eu posso ser uma bênção, Senhor, aqui junto com a minha parentela. Não. Servindo a outros deuses não dá. Querido, você quer servir a Deus, você tem que largar tudo o que tem que possa arrancar, tirar, mover ou trazer qualquer coisa que tire você do caminhar da vontade de Deus. Das decisões que você tem que tomar, dos desejos que você tem que fazer. Vamos ver se isso funciona. Na vontade de Deus. Ainda bem que estou de férias, né? Estou calminho. Se fosse no tempo, eu tinha jogado esse microfone na cabeça do nosso pequeno Gabriel. A ação de Deus, de obediência, sempre vai levar nós a uma decisão e caminhar. Decisão e caminhar. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Mas você vai ser uma bênção como? Eu conheço tudo, vou ficar aqui. A omissão tem matado a igreja nesses dias. A omissão tem estrangulado o poder do evangelho dentro da igreja. Porque todos nós sabemos muito bem, mas não conseguimos tomar atitudes relevantes que demonstrem esse poder que está intrinsecamente revelado. E quando o povo se junta e o povo se prepara para entrar na terra da promessa, sob a liderança deste grande
desse grande general Josué, este homem chega para o povo e diz: gente, vocês ainda estão confusos. O povo já tinha trocado a geração, mas aquele povo continuava olhando para os deuses daqueles povos que estavam se envolvendo. Assim a igreja hoje ainda continua se misturando com as coisas do mundo. Continua ainda com os conchavos, com suas atitudes, tem que ter alguma coisa do mundo no meio nosso para dar um gostinho de que estamos certos. Não tem nada certo. O convite de Deus é radical. Sai desse meio, abandona a tua terra, os deuses, a tua parentela, a mistura. Porque lá é registrado que os caldeus temiam a Deus. E foi lá que Deus chama Abraão, porque lá eles conheciam Deus, buscavam Deus, temiam Deus, adoravam a Deus. Mas era um Deus o quê? Misturado. E Deus olha para o coração de Abraão e diz: Abraão, não posso ser seu Deus, se tu não tomar a atitude de abandonar tua terra, abandonar a tua parentela. E depois ainda vem as coisas mais convictas que os pais traziam. Para nós pode ser que não tenha tanta relevância, nós ocidentais não damos muita bola para isso, a questão do nome do filho. Mas o oriental não é bem assim não. O nome, se você vê biblicamente, o pai toma o filho e dá o nome dele, e conforme é o nome, assim é a conduta, é o caráter do filho. Não é assim na Bíblia? E então o pai de Abraão, quando toma ele no colo, chama ele de homem exaltado. Um homem nobre, um homem digno. Deus, quando olha para Abraão, diz para ele: tu não se chamarás mais Abraão. Pô, Senhor, eu já abandonei minha parentela, já larguei minha terra, larguei os deuses, tudo, sirvo só o Senhor. Nem meu nome agora. Não se chamarás mais pai exaltado, homem nobre, mas tu serás conhecido como pai de multidões. Troca o nome dele. E ele começa agora a dizer: eu sou o pai de multidões. Servir a Deus e obedecer é uma maravilha. E aí nós já vimos muitas vezes na Bíblia, esse pai de multidões, a conotação da troca do nome de Deus sobre Abraão é que ele teria muitos filhos. E Abraão tinha quantos filhos? Quantos? Nenhum. Nessa promessa aqui, o senhor deve estar enganado aí. O senhor trocou meu nome de pai exaltado, que me cabe, é certo isso, para pai de multidões, mas eu não tenho nenhum filho. Nenhum. Mas Deus diz o quê? É promessa. Vai acontecer. Mas por que Deus não deu filhos e depois diz: está vendo, Abraão? Eu te abençoei, Abraão. Agora tu tem vários filhos. 12 filhos, os patriarcas. Destes 12 filhos teus, eu vou fazer uma grande nação. Deus não podia fazer isso? Mas o que Deus queria do coração de Abraão? Era dar filhos, ele podia no estalar de dedos. O que Deus queria de Abraão? Um coração obediente. E um coração obediente não é um coração que escuta e senta. É um coração que escuta e obedece. E ele então sai andando. Você imagina aquele homem, quando as pessoas chamavam para ele: aí, seu Abraão, vem aqui. Não, está errado o nome, não é Abraão, é Abraão. Os caras... Engraçadinho. Pai exaltado, papai de multidões. Não tem filho, não tem nada. É esse meu nome. A partir de agora, todo mundo vai me chamar pelo nome correto. Mas por quê? Porque eu ando em obediência, não me interessa. Mas como é que tu vai ter multidão? Não interessa, o que interessa é que eu sou obediente ao que Deus disse, que Ele ia trocar o meu nome, Ele trocou. E o que Ele confirmou, assim vai ser daqui para frente. Isso é obedecer, irmãos. Isso é o princípio da obediência. Levanta e faz, levanta e faz. Isso é o princípio. Ide por toda a terra e pregai o evangelho. Vai e prega. Faça a tua parte, vai e faz. Ore, vai e ora. Orai sem cessar. Baixe sua cabeça e clame ao Deus do céu sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua igreja, sobre a nossa terra, para que ela possa desfrutar de paz. Porque diz a palavra do Senhor: se a vossa terra onde eu vos coloquei tiver paz, vós tereis paz também.
Mas nós vamos clamar quando a água ferver, quando a panela explodir. Porque não temos um coração obediente. Então era muito mais fácil para Deus oferecer e mostrar todas as regalias para Abraão e dizer para ele: Abraão, tu tem tudo agora, Abraão querido. Agora tu viu que eu fiz a minha parte. Tu vai me obedecer. É assim? Com Deus não é assim. Pode ser nós, como pais fracos, que ficamos negociando com os nossos filhos e damos as coisas para ele. Como meu pai dava para minha irmã, deu uma sombrinha para ela largar o bico. Depois deu um pala para ela parar de fazer xixi na cama. E aí vai assim, vai dando presente para ver se a criança vai largando os costumes. Né? Nós é que fizemos isso. Se é Deus, meu filho, tu vai parar de chupar bico. Senão, não vai ganhar sombrinha. Aí parei. Ah, então ganha sombrinha. Com Deus, a obediência sempre está no foco principal. A obediência é sempre o cerne da realização profunda, daquilo que verdadeiramente nós temos. Mas veja a decisão que esse homem teve que tomar. Abandonar sua nação, sua linhagem. Sua linhagem é um homem, pai exaltado, alguém importante na sua terra. Tinha que abandonar tudo. Sua parentela. Renuncia também o seu nome. Por causa do que é isso? Por causa da obediência. Como obedecer é difícil para nós. Porque nós entramos dentro de um outro contexto, que às vezes nós não estamos tão familiarizados assim. Mas Paulo alertou bem isso. Gálatas capítulo 2. 16 em diante. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A obediência não pode ser uma atitude apenas prazerosa para nós. Porque obedecemos sabendo que vamos ganhar alguma coisa, isso produz em nós prazer. E obedecemos. Mas a palavra aqui traz para nós um conceito de obediência movida pelo quê? Pela fé. Então ele está dizendo que ainda que haja obediência, como há no meio da igreja obediência, mas sem a fé não justifica nada. Paulo mesmo afirma, se você acredita que eu estou pregando alguma heresia, Paulo mesmo diz, quanto ao rigor da lei, eu era o quê? O que ele disse que ele era? Irrepreensível. O que a lei mandava ele fazer, ele cumpria cabalmente, de A a Z, do começo ao fim. No linguagem popular, de cabo a rabo. Esse era o Paulo. Quanto à lei, irrepreensível. Um cara obediente ao extremo, mas sem fé, o que aconteceu com ele? Matou a igreja, perseguiu, trincheirou, politicou, matou, fez o que podia para fazer com que o reino de Deus se manifestasse pela força. Mas quando ele estava indo para Damasco com cartas, fazendo o quê? O que ele estava fazendo para Damasco? Que as cartas diziam? Cumprir ordem de obediência a quem? Os líderes judeus. Contra a seita chamada, naquela época, a seita do Nazareno. O caminho. Então ele está lá caindo, está indo. Encontra uma grande luz. E uma voz no meio daquela luz diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então diz, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo então tem uma mudança e ele consegue agora trazer esse princípio aqui. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Versículo 17. Mas, se procurando ser justificados, aonde? Pelas obras da lei ou em Cristo? Em Cristo.
fomos nós mesmos também achados pecadores? Se nós que fomos justificados em Cristo, agora somos os propaladores de uma vida pecadora. O que ele diz? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Ele disse. Então Cristo agora virou ministro do pecado? E aí qual é a resposta de Paulo? É certo que não. O problema não está em Cristo, o problema está em nós, que não conseguimos obedecer como deve. Nós tivemos mês passado agora a nossa convenção batista brasileira, foi lá no estado do Sergipe. Nosso atual presidente agora é o Luiz Roberto Silvado. Só mudou, a presidência estava na primeira de Curitiba, agora foi para Bacaxiri. Mas está na mesma cidade. Eu acho que está em boas mãos. O pastor Luiz Silvado é uma benção mesmo. Mas estavam fazendo os 100 anos, o centenário da convenção lá. Centenário da convenção não, centenário da primeira igreja naquele estado. E então fizeram um estádio. E não é tão longe, é pertinho. Temos a Cracolândia nossa, que é a Cristolândia em São Paulo, e no Rio de Janeiro já formada. E foi aberto o ano passado em Recife. E então, naquele encerramento na noite missionária, pegaram 90, só o ano passado, 90, que foram libertos das drogas, do crack. E então, não sei como, botaram o pessoal de certo em ônibus e levaram lá para que naquele dia fosse batizado. Fizesse o batismo, fazer uma grande festa aqui, e vamos batizar essa turma que está chegando, então 90. E quando eles chegaram no estádio, botaram uma piscina lá, lógico, e então começaram a chamar pastores. Por favor, pastor, nós temos 90 pessoas, não dá para nós ficar aqui batizando 90, porque haja abraço e também nós queremos que seja algo... Mas veio o convite, vem aqui, ajuda nós a batizar. E então um pastor daquele saiu para batizar. E ele entra no estádio. E no meio daquela multidão, daqui a pouco há um rebuliço, uma choradeira. O pastor se agarra com um menino daqueles que está na fila para se batizar e não para mais. O pastor ouve o chamado para ser uma bênção e para ajudar. E ele sai da arquibancada longe e vai até o campo. Quando ele chega lá, quem está na fila era seu filho, que fazia 2 anos que tinha saído de casa, tomado pelo crack. Na fila para ser batizado. 5 minutos depois, aquele pai está com lágrimas de júbilo diante de Deus, batizando o seu filho nas águas. Quando Deus diz para você, no meio da multidão, sair, saia. Obedecer não é tão difícil assim. O Michel, filho do pastor Pascoal Piragini, contando no sermão dele também, na convenção lá, que um irmão passou para ele a seguinte história. Pastor Manuel morava na frente da casa que tinha uma indústria, na frente, uma empresa, não sei o quê. E à noite, então, aquele homem tinha pintado a fachada, deixada bonita, tudo arrumadinha, preparadinho, tudo jóia. E numa noite foram vândalos lá e picharam, estragaram. E não sei cargas d'água, mas provavelmente tinham palavrões, desenhos. E então aquele homem olha para aquela fachada e vai para casa entristecido, porque tinha gastado tudo para deixar a sua empresa muito bem. E for lá aquele pessoal esculhambaram tudo. E ele chega em casa, então, ele diz, puxa, estou tão triste. Esculhambaram toda a fachada da minha empresa. E a filhinha pequenininha pega pela mão do pai e diz, pai, eu quero orar com você. E o pai diz, então ora, minha filha. E ela diz, papai do céu, manda essa noite anjos teus pintar a fachada da empresa do papai. E ele lá termina a oração. E aquele pai agradecido, então, vai tomar o seu banho, descansar. E quando ele chega no outro dia, ele para o carro na frente e leva um susto, porque toda a fachada da sua empresa está pintada. O pastor Manuel, que morava na frente, quando viu tudo que foi feito, o Espírito Santo disse para ele,
arruma os irmãos da igreja, vai pintar a fachada dessa empresa. E ele então chama os irmãos e durante a noite eles pintam a fachada daquela igreja, daquela empresa. Porque Deus mandou que ele fizesse isso. Porque Deus disse para ele: obedeça. E ele então não esperou amanhecer o dia, ele não esperou nada. Ele liga para o irmão: irmão, eu sei que eu não trabalho contigo, não tem tinta, tenho, por favor, me ajude, nós vamos pintar. E eles pintaram tudo. No outro dia o cara estava de joelhos dentro da sua empresa, exaltando ao Deus do céu e dizendo: a minha filha conhece um Deus que eu não conheço. Porque Deus pode levantar os seus anjos para fazer o que Ele quiser. Mas será que se Deus dissesse para você: saia de sua casa nessa noite, vai pintar o muro do vizinho, é certo que o nosso coração diria: sai fora, Satanás, quer me tirar meu momento de sossego. Quem é isso? Ou, quem sabe, nós nem escutaríamos o que Deus pediria para nós fazermos. Obedecer a Deus é tão simples. Mas só obedece a Deus quem tem uma atitude para obedecer. Porque se o pastor Manuel não tivesse uma atitude de obediência, de forma alguma, ele sairia da sua casa, ele ouviria a voz de Deus, ele ligaria para os irmãos. Se eles não tivessem um coração que obedece, eles não sairiam daquela mesmice. E no outro dia, aquele muro estaria todo emporcalhado. Mas a oração daquela menina tocou o céu. E o céu respondeu. Aonde que ele respondeu, irmãos? Em corações obedientes. Balneário Camboriú precisa de uma igreja viva. E Deus está louquinho para responder inúmeras orações espalhadas por essa terra, que tem rompido o céu, clamado, esse Deus se manifestou. Mas não existe pessoas que tenham ouvidos obedientes para fazer a diferença que é. Não existe ainda pessoas capazes de entender o que isso significa. Obediência. Nós ficamos pensando: mas se eu vou obedecer a Deus, Ele vai mandar eu ir lá para a África. Fica tranquilo que nós já vamos mandar, mas é a Fabiana que vai para lá. Ah, se eu obedecer, o que Ele vai pedir de mim? Deus pede coisas grandes. Se a nossa obediência é grande, meu filho, para nós Ele vai pedir uma caixa de fósforo, quem sabe um palitinho, e está de bom tamanho para nós começar a aprender. Porque nós estamos ruins demais ainda. Nós não podemos deixar essa luz se apagar. Nós não podemos deixar esse Deus se manifestar no nosso meio. Nós não podemos deixar que esse Deus se manifeste nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas temos ficado parados. Embora o nosso coração não nos acuse, porque temos sentido que temos estado realmente certos diante de Deus. Mas não é a tua retidão que manifesta se você está certo diante de Deus, mas é o valor de um coração que obedece. Isso sim faz toda a diferença diante de Deus. Isso sim faz toda a diferença. Isso sim modifica todo o contexto. E então nós podemos entregar, perceber o que Paulo está dizendo para nós. Versículo 18, do mesmo capítulo 2 de Gálatas. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se eu sei que a obediência gera, se eu sei que a obediência muda, se eu sei, mas eu não o faço, eu sou um transgressor, eu sou um desobediente. Eu sou um pecador que transforma o evangelho de Cristo num evangelho mentiroso. Não por causa de Cristo, mas por causa da minha atitude. Versículo 19. Paulo, reconhecendo, diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, a escolha dele, os desejos dele em mim. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Afirmação de Paulo.
Resumindo, se o meu coração não partilha de um andar de obediência diante de Deus, sabe qual é o culto, a mensagem, sabe qual é a pregação dos meus lábios para as pessoas? O meu Deus é vão. Nós só temos duas escolhas, irmãos. Ou morremos para o mundo e as coisas que para eles ficam, e agora Cristo vive em nós, ou morremos para Cristo e tornamos o Evangelho de Cristo vão, sem vida, sem poder, sem discernimento. Esse é o nosso padrão de igreja, porque conhecemos o Evangelho. Outro meio não podemos ter. Ah, mas eu sou incrédulo. Não, isso não há mais espaço no nosso coração. Nós já cremos. Nós já conseguimos entender Cristo. Nós já fomos batizados em sua igreja. Nós já alcançamos pela fé. E não podemos anular a sua graça, a sua escolha, a sua edificação sobre nós. Mas, se o nosso coração não for obediente, nós não vamos ser uma bênção. Se o nosso coração não for um coração disposto, se o nosso coração não tiver realmente à disposição, nós não poderemos ser estes servos de Deus, autênticos, dos quais o Senhor espera que quem seja isso? Nós, a sua igreja, o seu povo, aqueles que se chamam pelo seu nome. Por isso que Ele nos colocou aonde para exercitarmos tudo isso? Na igreja. Na igreja. Eu louvo a Deus pelos Manuéis que tem o mundo afora, não porque era pastor, mas porque ainda existe no meio da igreja pessoas que escutam e obedecem o Senhor. Eu louvo a Deus ainda porque existem ainda pais que choram pelos seus filhos, que ainda veem eles saindo de casa, arrebentado, quebrado, roubando, matando, destruindo, mas voltam para casa sarados, transformados, curados. Esse é o Deus que escuta as nossas orações, que transforma, que muda. Eu não sei quem teve a ideia na convenção de trazer de outro estado, embora não seja muito longe, Recife ali, mas quem teve a ideia, vamos lá mostrar, vamos se alegrar. Mas Deus sabe, quando Deus quer mostrar a sua glória, o seu poder no meio do seu povo, Ele movimenta multidões, mas Ele se revela como Deus quer. Ele se revela como Deus quer. Ele se manifesta como Deus quer. E quem podemos tomar como atitude? Podemos ver. José decidiu no seu coração ser obediente a Deus. Embora fosse condenado injustamente, embora sofresse punições e severas contradições, permaneceu o quê? Obediente. Podemos tomar o sábio Daniel. Foi conduzido às iguarias da Babilônia para ele, foi dado para ele a bebida que o rei, foi oferecido para ele tudo. O que ele disse? Não me contamine, porque essa bebida, essas iguarias, essa comida, ela é consagrada a ídolos dessa terra. Eu conheço muito bem a palavra, e ela diz que nossos ancestrais adoravam deuses estranhos da além do Jordão, aonde eu vim como escravo, mas eu não vou me submeter a essa escravidão. Por sua fidelidade e pelo seu temor a Deus, foi lançado na cova dos leões, a qual, diz a palavra do Senhor, o Deus do céu mandou uma ordem para que os leões famintos não tocassem naquele homem. Quem que usufruiu tudo isso? A palavra do Senhor diz que Jesus, em agonia, clamava aos céus em oração, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a tua vontade, e sim, não se faça a minha vontade, e sim, a tua vontade. O que é que Jesus estava dizendo? Eu vou ser obediente. E a Bíblia diz, Deus vendo Cristo, o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por que que Deus fez isso? Sabe por que que Deus fez isso? Porque ele foi obediente. Obediente até quando? Até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, Colossenses diz isso, capítulo 2. E o deu um nome acima de todo nome, para que todo nome que se nomeie, e todo ser vivente, na terra, no céu e debaixo da terra, se prostrem ao nome de Jesus. Ele conseguiu isso tudo através do quê, irmãos? Da obediência. Nós somos obedientes? Falta bastante. Nós terminamos esse sermão num grau muito elevado, né?
Mas a palavra do Senhor diz que na multiforme graça manifestada na igreja, Ele vai conduzir a todos nós a sermos iguais a Cristo. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão. E ele com seus olhos conseguiu ver. E não foi granjear terra, porque a palavra diz em Hebreus capítulo 11, ele almejava o que era eterno. Ele queria ir muito mais à frente. Esse Deus, Ele pode fazer diferença na sua vida. Mas eu quero terminar o culto hoje diferente. Se você quer, se você puder, é lógico se você puder, tem gente que tem dificuldades para isso. Mas você acha que você precisa clamar diante do Senhor para ter um coração obediente, conforme o padrão da palavra de Deus e não conforme o nosso padrão de obediência? Porque o filho, ele vai para a escola, ele fica com outros meninos, a menina, ele fica com outras meninas, ele rouba, ele dá chute na canela dos outros, mas chega em casa, ele é santo. Então, para o pai dele, para a mãe, esse filho, essa filha é o quê? Obediente. Quem sabe você está se apresentando diante de Deus assim? Faz o que dá na telha, vive a sua vida inútil, mas se chega diante de Deus dizendo, tenho sido obediente e zeloso a ti. Eu só queria que você deixasse Deus revelar quem é você e de quem você precisa nessa noite. Só isso. E se você quiser se juntar a mim, eu vou estar me ajoelhando aqui, mas você pode se ajoelhar aí onde você está, para que nós juntos possamos buscar graça diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele nos deu graça. E possamos suplicar por misericórdia, para que não sejamos consumidos com a obediência mentirosa que o mundo acredita. Mas queremos a obediência verdadeira, que demanda da fé, a qual não é por obras de fez, não fez que se justifica, mas pela obediência a toda a vontade do Senhor. Se você deseja ser obediente assim, vai ter muito custo na sua vida, mas Deus vai começar a ajudar nossas vidas, a nós mudarmos a nossa mente de uma obediência humana, fraca, para uma obediência que agrada o coração dele, verdadeira, perfeita, divina.